Irmãos, nós estamos falando, começamos no outro domingo, começamos falando sobre cosmovisão. E a cosmovisão, ela está relacionada com a maneira que nós enxergamos o mundo. E a cosmovisão cristã é a maneira que o cristão deve enxergar o mundo. Porque muitas das vezes nós temos atitudes cristãs e pensamentos cristãos somente na esfera da igreja. Eu acho que vai cair um pouquinho as coisas aqui. Hoje o negócio está bom. Abaixa aqui. Isso. Mais um pouco. Tá bom. Obrigado. Padilha queria que todo mundo saísse voando. Irmãos, então, hoje nós temos vivido um grande problema, porque as pessoas elas vêm na igreja, mas só que ela encara as coisas da vida de uma maneira não cristã fora da igreja. A maneira que ela pensa, a maneira que ela vive, a maneira que ela se porta, a maneira que ela tira conclusões. Nós falamos semana passada sobre isso. Obrigado irmão, nós definimos o conceito sobre o que é a cosmovisão. E a cosmovisão cristã, ela tem por base nós enxergarmos o mundo a partir de onde? A Bíblia Sagrada. Pensamos biblicamente, agimos biblicamente, sentimos biblicamente. É uma coisa que toma conta do nosso ser. A Bíblia, ela deve fluir na nossa mente, no nosso coração, no nosso estilo de vida. As Escrituras, ela não deve ser uma coisa somente na igreja. É no nosso trabalho, é na faculdade, é na escola. A nossa vida cristã, ela não é uma coisa à parte. A vida cristã ela não deve ser uma coisa à parte. A vida cristã é uma coisa só na igreja. Não, a vida cristã ela é em todos os lugares, baseada, norteada pela Bíblia. E falamos disso semana passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os pontos principais da cosmovisão cristã. E eu acredito que os irmãos vão se surpreender de como nós pensamos pequeno em relação a muitas coisas que a Bíblia, irmão, é um assunto tão vasto, é uma coisa tão ampla, é um leque de informações tão grande, que quando nós olhamos, nós vemos que nós não sabemos nada. Achamos que conhecemos alguma coisa, mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vemos que nós deixamos muito aquém a maneira de nós vivermos para Deus. Nós olhamos e falamos assim, meu Deus, como... Sabe, às vezes nós achamos que nós estamos sendo cristãos bons crentes. E quando nós olhamos, nós falamos assim, Senhor, na verdade, a maneira de eu ver o mundo, a maneira de eu tirar conclusões sobre as coisas que chegam ao nosso redor, nós vemos o noticiário e às vezes tiramos conclusões, não com o olhar bíblico, mas com o olhar de uma pessoa que parece que nem conhece a Deus, os padrões de Deus. Aí às vezes nós vamos dar um conselho para uma pessoa que está passando um momento de dificuldade, mas um conselho do que nós achamos e não do que a Bíblia diz. Às vezes nós vamos dar um comentário sobre algo em que a própria Bíblia condena aquilo que nós estamos fazendo. E aí nós paramos e analisamos e falamos, a maneira de nós vermos o mundo, encararmos o mundo e resolvermos os nossos problemas e dificuldades, ele está na luz da Bíblia. A maneira que você vê o mundo, você acredita que você vê o mundo por uma perspectiva bíblica? Então, abre aí Colossenses, capítulo 1, e você deixa a Bíblia aberta, nós vamos dar umas folhadas. Temos que começar a enxergar Deus de uma maneira que talvez
não conseguimos enxergar pela limitação do nosso entendimento sobre as coisas. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender e compreender que é muito mais daquilo que nós deduzimos ser. Capítulo 1 aí de Colossenses. Versículo de número 16. Eu vou ler. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Amém. Então aqui quando nós falamos sobre o primeiro pilar da nossa cosmovisão cristã, é sobre a criação. E quando fala de criação, a primeira coisa que vem em nossa mente é a criação do quê? De tudo. Mas Deus, Ele não é somente o criador de tudo. Deus, Ele criou muito além do tudo. Porque quando nós pensamos que Deus criou céus, terra, astros, animais, o mar, quando Deus cria os planetas, quando Deus cria absolutamente tudo, nós achamos que isso foi a única coisa, que nós entendemos como criação. Mas preste atenção numa coisa. Quando Deus cria, vamos lá em Gênesis capítulo 1. Então aqui nós entendemos que tudo está debaixo da criação do Senhor. Tudo só existe debaixo dele, para Ele e por Ele. Então toda a criação é sustentada por Cristo. Quando nós olhamos os primeiros relatos discorrendo sobre a criação, nós olhamos Deus criando lua, Deus criando, olha que interessante. Eu disse Deus, versículo 6, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Quando nós olhamos toda a criação, dificilmente as pessoas veem Deus como criador de leis que regem o universo. Deus não só criou o universo, Deus também criou as leis que regem o universo. O limite dos mares. Quando nós olhamos, nós limitamos a criação de Deus meramente à criação daquilo que nós vemos. E muitas das vezes nós não levamos em conta que Deus criou leis. Deus estipulou, Deus é criador de padrões. Deus, Ele estipula a maneira em que, Deus é criador da maneira que nós devemos viver. Deus, Ele não criou somente as coisas que nós entendemos como criação. Tem muito cristão dentro da igreja que não acredita que Deus criou tudo a partir da sua voz. Cria luz. Tem gente que acha que isso é um absurdo. Tem muita gente dentro da igreja que quer conciliar as teorias da evolução com o criacionismo de Deus. É verdade, porque a humanidade está... Quem já escutou isso daí falando assim, que nós estamos em evolução. O mundo está evoluindo. Isso daí são pensamentos que eu já ouvi de pessoas de dentro da igreja. Isso daí são pensamentos de pessoas que colocam em xeque a questão
criacionista de Deus. Deus, ele criou leis, Deus, ele criou padrões, Deus, ele criou, olha que interessante, versículo de número 26, ele diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porque ele fala assim, que criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Ele está falando que ele criou o homem moralmente igual a Deus. Ele diz que ele criou o homem eticamente igual a Deus. Quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus estava criando o homem, não somente uma criação, não foi nada mero acaso. Deus, ele cria todas as coisas, Deus cria a moral, Deus cria a ética, Deus cria o padrão, Deus cria as leis. E, irmão, não tem como quebrar a lei. Você consegue quebrar a lei da gravidade? Você consegue quebrar a lei cíclica da Terra? De girar e tal? São leis que Deus cria. Então, quando nós olhamos para a criação, nós devemos olhar para a criação com os olhos em que Deus, ele é o relojoeiro. Quando você olha um relógio, hoje as pessoas olham o celular, né? Mas quem usa relógio? Quem aqui já se perguntou da beleza de o tic-tac do relógio? Você olha os ponteiros se movendo, e aí você abre a tampinha do relógio e você começa a olhar o relógio. E nós nos surpreendemos a precisão, tudo muito bem ordenado, tudo muito bem colocado, tudo muito bem sincronizado. Irmão, é uma criação, não é um mero acaso. Acaso seria explodir um ferro velho, e você explode um monte de peça velha, e essa peça velha vira um relógio. Isso é fruto do acaso. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós temos que ver que é tudo muito bem orquestrado, é tudo milimetricamente pensado. Quando você olha código de DNA do homem, quando você olha, o doutor Enéas, ele disse uma coisa um tempo atrás, que ele diz que é tudo muito complexo para ser um fruto e uma obra do acaso. Irmão, quando você for olhar a criação de Deus, comece a olhar com outros olhos. Você olha a formação da água, porque em mais nenhum outro lugar tem água, porque para se formar a água precisa do número exato, H2O. Essa é a água, hidrogênio e oxigênio na mistura certa. É complexo. Quando nós olhamos a formação das coisas, a planta, ela precisa do grau certo, da temperatura certa. Olha que interessante. Sabe quem ensinou o homem a plantar? Abre aí em Isaías 28. Deus coloca no homem, irmão, Deus cria no homem até a questão do trabalho. Versículo 28. Isaías 28. Olha que interessante. Quando nós falamos que Deus é criador até de colocar dentro do homem a questão, o homem ele vem sem saber de nada. E como que o homem descobre isso? Porque Deus colocou isso nele. Deus cria e coloca no homem. Deus cria e coloca dentro de nós. Por que as pessoas elas fazem o que fazem da maneira que fazem? Porque Deus colocou dentro delas. Deus criou isso nelas. Quando Deus cria o homem, Deus coloca isso na sua criação. Versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, e atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e destorra
todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhar, e semeia cominho, ou lança nela do molho do trigo, ou a cevada escolhida, ou menos centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina, eu instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilha não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e o cominho com pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem esmiuça com a roda do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em boa obra. Que coisa maravilhosa, irmãos! Quando nós olhamos a obra da criação, Deus colocou no homem até a maneira que ele deveria trabalhar e fazer. O homem não tinha como descobrir isso sozinho. Deus coloca isso nele. Então, quando nós falamos de criação, eu acredito que a maioria dos crentes hoje deveria olhar para a criação de uma maneira diferente. Tem muitas pessoas flertando com o naturalismo. Tem pessoas que acreditam que houve a evolução, mas houve a evolução, mas com a ajuda de Deus. Deus criou tal animal, e eles se evoluíram. As pessoas estão acreditando no evolucionismo. Eles não acreditam que Deus criou, que Deus assim formou, que Deus assim fez. Irmãos, estamos fugindo dos padrões bíblicos. Estamos fugindo daquilo que Deus estipulou como sendo a via regra. Pastor, como que você apoia que Deus criou até regras? Você quer ver uma coisa? Quando Deus cria o homem, Ele disse que o homem deveria fazer o que na terra? Ele diz o que? Que o homem deveria fazer o que na terra? Ele diz que o homem, ele deveria cuidar e dominar sobre a terra. Versículo 28 de Gênesis 1, ele diz: e Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves do céu. Ele estipulou regras, Deus estipulou leis, e Deus estipulou um padrão. Se você sair fora dos padrões de Deus, haverá consequências para isso. Então, quando nós olhamos a criação, nós olhamos toda a criação de uma maneira ampla, que Deus ele cria todas as coisas, as leis da física. Deus cria as pessoas que gostam de matemática, Deus criou os números, Deus ele criou absolutamente tudo, tudo está debaixo da criação de Deus. Tudo subsiste a Ele. Irmão, nada no universo, em cada canto, em cada parte, em cada sentido, o universo clama Deus. Quando você olha a dimensão do universo, quando você olha as estrelas, e no Salmo 147 diz que Deus as chama, cada uma pelo nome. Quando nós olhamos a criação, irmão, nós devemos olhar a criação pelos olhares bíblicos, por todo o panorâmica bíblico, pela visão bíblica da coisa. E é perigoso quando começamos a flertar com certos tipos de ensinamento, com certos tipos de filosofia que querem anular Deus. Eu estava ouvindo um pastor falar uma coisa e eu fiquei pensando naquilo. A ciência, ela só existiu porque homens religiosos, homens que acreditavam em Deus, começaram a questionar as coisas da palavra de Deus e começaram a ir atrás e pesquisar e observar. As pessoas começaram a olhar as coisas
na natureza, e olhar toda a criação, e começaram a questionar como tudo aquilo é perfeito e ordenado, como tudo aquilo tem um padrão, como tudo aquilo tem uma direção, como toda a criação, irmão, você vê que aquele determinado tipo de inseto, de bicho, ele se alimenta dentro do seu ecossistema daquele outro bicho. É tudo muito, sabe, é muitas vírgulas, são muitos pontos, são muitos detalhes. E quando nós vemos isso, que homens religiosos que acreditavam em Deus, que acreditavam na palavra de Deus, começaram a pesquisar, eles chegaram nas conclusões científicas, que é baseada por intermédio de observação. Amém? Amém. Tudo que é ciência é baseado em observação. Quem estava na criação do mundo para ver como o mundo foi criado? Como que eles aprovam que foi um Big Bang? Eles não estavam lá para fazer observação. E aí nós vemos países que estacionaram cientificamente. Aí você me pergunta, por que, pastor? Países que ficaram séculos estacionados cientificamente. Por que isso? Porque eles estavam tirando a questão do homem religioso, e o homem não precisava mais correr atrás das coisas. O que começou a acontecer? Estacionaram cientificamente. Quando nós olhamos isso, nós vemos que a criação nos fala a respeito de quem é Deus. A criação nos fala a respeito de Deus. A criação manifesta o Criador. Amém? Às vezes, outro dia eu estava conversando com a irmã Sandra, e ela falou assim que quando está tarde, ela gosta de olhar para o céu, e ela vê, né, toda a criação, e ela começa a falar, nossa, como é lindo, nossa Senhor, como... E nós olhamos aquele céu que parece que foi pintada na tela de um excelente artista. O homem só reproduz aquilo que a criação já tem. O homem, quando ele pinta uma bela de uma imagem no quadro, as pessoas admiram e falam, nossa, que paisagem bela. Ele só reproduz uma coisa que já há. O belo já está. Então toda a criação, irmão, quando você olhar para a criação, começa a olhar a criação e ver a mão de Deus, o dedo de Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus, os projetos de Deus. Você olha e fala, Deus criou tudo com um propósito, com um projeto. Deus, ele cria o clima ideal para ter planta, para ter ave, para ter bichos, para ter o ser humano. Irmão, não é algo fruto do acaso. Foi tudo pensado, meticulado, planejado, preparado. Tudo é algo tremendo e divino. Pessoas não ligam para isso, irmão, mas olha que interessante. Abra aí Romanos capítulo 1. Olha o que fala a respeito da criação. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas Deus não existe. Mas Deus não sei o que. Eu não sei não, hein? Esse negócio da existência de Deus, olha, eu não sei não. Versículo 19 do capítulo 1 de Romanos. Olha que interessante o que o texto fala. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus não se manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão. Olha que coisa maravilhosa. Para que eles fiquem inexcusáveis. Olha que interessante, irmão. Deus se manifesta claramente por intermédio do quê?
da sua criação, das coisas que foram criadas. Quando você olhar para o tamanho do oceano, quando você olhar, irmão, você vê que há um Deus por detrás disso tudo. Quando você olhar as montanhas, o vulcão, quando você olhar o menor do inseto e a sua tarefa, e as formigas, que são as lixeiras, né? Elas que colhem todo o lixo, elas que cortam, elas que, né? Quando você olha para aquilo e você vê que a formiga, ela possui um propósito, um objetivo, e para ela foi criado um propósito, criado um objetivo. Quando você olha para a criação, começa a ver a mão de Deus nisso, irmãos. Esse daí é para olharmos pela prisma da cosmovisão, do cosmo inteiro, planetas, universo, tudo que nós entendemos do que está ao nosso redor, e vermos a mão de Deus. Muitos crentes não veem isso, irmão. Muitos crentes acreditam em sorte e fruto de acaso. Tem muita gente dentro de igreja que acredita, nossa, que sorte, hein? Sorte? Sorte nada. Não há fruto de acaso. Não existe sorte. Tudo há um plano, um projeto, tudo há muito bem orquestrado. Não há nada disso. Então esse é o primeiro ponto que dentro da nossa cosmovisão é a criação. Olharmos para a criação de uma maneira bíblica. Olhar para tudo que nós vemos, as árvores, todas as coisas, as leis, os padrões. Ver que Deus criou isso. Deus colocou dentro do ser humano isso. Deus criou o ser humano com um propósito, um objetivo. Deus colocou leis e padrões dentro do ser humano. E se nós quebrarmos essas leis, quebrarmos esses padrões, nós estamos longe do manual do fabricante. Ah, mas eu penso assim. É o que o manual do fabricante nos diz, a maneira que nós devemos conduzir a nossa vida. Dentro da criação, houve uma coisa terrível. Ainda em Romanos, vamos abrir aí no capítulo 5, que é o segundo ponto que eu quero falar. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que interessante. Dentro da queda, que é o segundo ponto, eu quero dizer que os irmãos entendam uma coisa. Quem aqui já ouviu pessoas querendo trazer soluções para a humanidade em discurso? Quem já ouviu? Já ouviu? Você vê as pessoas dizendo que tem que investir na educação de base. Tem que ter políticos honestos. Tem que ter investimento em segurança. Irmãos, quando o homem cai, o que acontece na queda do homem, irmãos? Quando o homem cai, ele não meramente, ele coloca a perder o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próprio homem e o seu relacionamento com a natureza. Por que o seu relacionamento com Deus? Deus estipulou leis e regras, não é? Quantas proibições teve? Uma. Qual foi? Quando o homem, ele transgride a única proibição, ele está transgredindo tudo. Por quê? Porque ele está indo contra o seu Criador. Irmão, Deus
dominar sobre tudo. E quando fala para o homem dominar sobre tudo, ele estava querendo dizer que o homem tivesse o domínio, o poder e fizesse ali tudo que era necessário. Eu te pergunto, irmãos, qual era a tarefa do homem em relação à serpente? O que ele deveria ter feito? Ele tinha que guardar o jardim, não tinha? O que ele tinha que ter feito? Colocar para fora. Aqui não, eu tenho que cuidar. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele foi omisso desde quando Deus falou que ele deveria ter domínio e ter cuidado. Quando ele come do fruto e ele cai, ele foi contra uma proibição direta que Deus falou a respeito da única proibição. Mas só que a lei e a regra que Deus havia mandado, que ele tinha que dominar sobre tudo e guardar o jardim. Quando nós falamos de queda, nós temos que entender por que toda a humanidade está fracassada e está falida. Porque o primeiro homem, ele já fez tudo errado do que Deus havia mandado e daquilo que Deus havia proibido. Por isso que as pessoas elas vão contra os mandamentos e elas vão contra as proibições. Por que todos os homens pecaram? Porque em Adão, ele já foi contra tudo aquilo que Deus havia determinado como regra e como proibição. Ele se volta contra tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Ele deveria ter pego aquela serpente e ter falado, aqui não. Aqui não. Eu te pergunto, quantas das vezes você olha as coisas que te rodeiam com um olhar bíblico e você fala, Deus mandou, Deus proibiu, Deus falou, então não tem espaço para isso. Quantas das vezes nós cedemos? Por isso que nós somos pecadores. Por isso que todos os homens pecaram. Por isso que através de Adão que entrou a morte, o pecado veio e trouxe a queda. O homem, todos os homens estão afastados de Deus. Ninguém é bom, irmão. A humanidade, ela está... Quem conhece aquelas pessoas que você fala assim, nossa, aquela pessoa é tão gente boa, que só falta... Conhece? Ainda assim ela é ruim. Ainda assim ela é uma pecadora e precisa do próximo ponto que nós vamos falar lá na frente. Então a primeira coisa dentro da queda que nós temos que enxergar por olhar bíblico, não foi meramente porque ele comeu do fruto. Precisamos entender um pouco mais profundo do que isso. Por que mais profundo do que isso? Porque ele cedeu à proibição, mas ele também quebrou aquilo que Deus mandou. Deus proíbe um negócio e manda outro negócio. Ele consegue se desfazer de tudo. Domine sobre os animais. Não é isso que ele fala? A serpente é o quê? Ela não é um bicho. O diabo entrou nela, não entrou? Mas ela é um bicho. Primeira coisa. Serpente falante, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Sai fora. Tem alguma coisa errada. Imagina o cachorro falar, bom dia. Você acordar de manhã, você dá uma olhada no leite e fala, opa, será que eu estou tomando um negócio certo? Você dá uma olhada, eu acordar de manhã, o passarinho está na gaiola, ele fala assim, bom dia. Eu vou dar uma olhada no café, vou colocar o dedo, vou provar, vou falar assim, rapaz, tem alguma coisa de errado. Irmão, ele deveria ter o domínio dos animais. Ele deveria ter o domínio de tudo. Eu não consigo conceber como que um homem vê uma cobra falar. Vê uma cobra falar e para ele está normal. Deus fala que ele tinha que ter o domínio. Irmão, Deus avisa ele antes. Deus proíbe sobre o fruto. Certo? Sobre o fruto há uma proibição expressa e direta. Sobre dominar foi algo que Deus mandou que ele fizesse. Há um mandamento e uma proibição. Ele quebrou o mandamento e cedeu a proibição.
aqui já tinha pensado por esse lado? Cuidado. Porque a maneira de nós olharmos a queda é muito mais profundo de meramente todos os seres humanos estão perdidos. Todos os seres humanos, eles estão condenados. Todos os seres humanos são maus. Então, quando as pessoas elas vêm com aquela conversa humanista, que a solução do planeta Terra é o amor. Tem que difundir o amor. Não é. É questão social. Precisa ter investimento dos governos. Não é. Então é a questão de distribuição de renda. Não é. Então, pessoa, não é. Não, mas olha, está cheio de boa intenção. Irmão, o inferno está cheio de gente com boa intenção. Boa intenção não livra ninguém. Hoje eu li uma postagem de uma pessoa que colocou assim, você fez sua boa ação de hoje, boa ação não melhora o mundo. Boa ação não salva a humanidade. O ser humano está caído, falido e desinstituído, ele está da glória de Deus, assim Paulo escreveu aos Romanos. Então, a primeira coisa na queda que nós precisamos entender é que o pecado afastou a humanidade de Deus. Amém? Amém. Pastor, mas lá eles oram também, eles falam com Deus. Pode esquecer. A queda desinstituiu a humanidade de Deus pela sua desobediência. O homem desobediente. A maneira de nós vivermos está contida aqui. Se você não quer viver dentro disso daqui, você quer viver da sua maneira própria. Ou seja, em desobediência ao manual do fabricante. A segunda coisa dentro da queda que nós precisamos entender é que dentro da queda, qual que foi a primeira coisa que aconteceu dentro do paraíso? Pense só, Adão e Eva. Antes de comer do fruto, era meu amor para cá, meu amor para lá. Uma beleza. Já fez café, Eva? Ela fez, espera aí que eu estou conversando com a serpente. Era uma coisa, né? Adão vendo Eva se banhar nas águas do rio Eufrates. Ele olhava, eita Deus, o negócio é bonito. Primeira coisa que a queda trouxe foi se afastar de Deus. E quando se afasta de Deus, qual que é a primeira coisa que acontece entre os homens? Inimizade. Toda a obra carnal se manifesta no homem. Ele mente. Além da mentira, eles se acusam. Além de se acusar, em 5 minutos eles se afundam. Em 5 minutos só faltou um ou outro se pegar de tapa. Tanto é que a inimizade começa entre seus filhos. Logo após eles serem colocados para fora do jardim do Éden, o que acontece? O primeiro assassinato. Então o pecado ele trouxe na humanidade um senso mau. Pensamentos que às vezes vêm na nossa mente, nós temos que entender que muitas das vezes na nossa mente vem pensamentos que nós não sabemos nem de onde vem. Como que isso pode passar pela minha cabeça? Então, quando nós olhamos para isso a respeito da queda, precisamos entender que eu e você somos infinitamente maus. E nada que eu e você faça vai tirar isso de nós. Nada do que eu e você faça vai tirar
as consequências da queda. O homem, ele se tornou para com o homem, olha irmão, em 5 minutos, olha o que aconteceu. Deus fala que o homem, a mulher ela é tirada da onde? Tem gente que fala do pescoço, né? Carne dura. Foi tirada da costela, para estar do seu lado como sua ajudadora. Sua ajudadora, não é? Quem que toma a frente do negócio? O pecado, primeira coisa, faz a mulher mandar no cara. Já canaiou tudo daí. Em 5 minutos, aquele que era para ser a cabeça já se tornou um bananão e já teve que responder. E aí, Adão? Gaguejou? Ela. Em 5 minutos de conversa, ele já entrega a mulher. Foi ela. A inimizade já colocou, o pecado já vem e coloca uma inimizade entre o homem e a mulher, já coloca a inimizade na humanidade. Em 5 minutos os papéis são invertidos. E hoje, quando nós discutimos, cuidado irmãos, muita feminista se dizendo crente. Se você é feminista, você não pode ser cristão, porque as ideias são contrárias. Se você apoia determinados grupos de minoria, você está excluindo as demais pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então a cosmovisão cristã faz nós enxergarmos até o ser humano de uma maneira diferente. Como devemos enxergar o ser humano, pastor? Todos os seres humanos, eles são caídos e depravados por culpa do pecado. É verdade, mas devem ser amados porque são a imagem e a semelhança de Deus. Está entendendo, irmãos? Às vezes detestamos a outra pessoa. O bandido tem que morrer. Não, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele está numa prática errada. Ele vai receber o devido julgamento por isso. Mas devemos pensar que a humanidade, irmão, ela deve ser amada, devemos interceder e orar e clamar, porque eles são a imagem e semelhança de Deus. O pecado colocou inimizade entre as pessoas, mas no início não foi assim. Como que nós devemos enxergar? Que o pecado é a motivação das brigas, das guerras, das inimizades, tudo isso aí é obra carnal, foi coisa que só foi adquirida depois da queda. Terceira coisa, nós vemos que a inimizade foi também colocada entre a natureza e o homem. Quem deveria governar a natureza? O homem. E por final das contas, o que acabou acontecendo? A natureza acabou governando o homem. O homem foi colocado... Nós olhamos hoje para o mundo. Nós estamos vendo o planeta Terra como? Não está se acabando? O homem não está destruindo tudo? Pois é, algo que ele deveria zelar e cuidar, ele está fazendo o quê? Destruindo. Culpa de quem? Do pecado. Você pensava dessa maneira? O pecado, irmão, a Bíblia diz em Romanos 8 que a criação geme. Por que geme? Porque ele está sofrendo pelo pecado do homem. Você enxergava dessa maneira? Que as coisas terrestres elas estão gemendo por culpa do pecado que entrou no homem. E o homem deveria cuidar e zelar daquilo que Deus mandou. E o homem faz o que com que Deus mandou ele cuidar e zelar? Agora está destruindo. Por que você acha que as pessoas estão procurando um outro planeta para morar? Porque a hora que chega lá, se não cuidam desse que Deus deu a ordem, olha, cuide, zele, tome de conta. Olha, está tudo aí para vocês usufruírem livremente. Domine sobre os peixes, sobre os animais. Tenha controle disso. A humanidade faz o quê? Destrói absolutamente tudo. Agora eu te pergunto, e agora você tem que fazer responder para você. Todos esses negócios que falam do Greenpeace, Salve Amazônica, Projeto Itamar, todos esses projetos que eles buscam salvar a natureza, eles terão êxito? Por que não terão êxito?
Porque quem fez destruir todas as coisas foi a queda do homem e o pecado. Em vez de ele ter uma comunhão e zelar daquilo que Deus deixou, o pecado fez com que ele se tornasse contra a natureza. Aquilo que Deus deixou para ele cuidar, ele falhou na tarefa e agora ele destrói. Não se deixe levar quando uma pessoa começar a falar queimada na Amazônia, temos que salvar a Amazônia. Não cai nessa conversa, porque o homem se tornou inimigo de todas as coisas quando ele caiu. A terra geme por culpa do pecado do homem. As coisas que estão na terra, elas sofrem a penalidade do pecado. Irmãos, olha para mim. Pecado não afetou só o homem. Tenha isso para você. O pecado afetou tudo. A queda afetou tudo. A queda afetou absolutamente tudo. Por isso temos que ter uma visão sobre as coisas diferente. Quando pessoas vêm falar sobre ecologia, sobre isso e sobre aquilo, são pessoas que elas não têm a noção daquilo que estão falando. Porque o homem que foi destinado para cuidar, ele falhou desde o início. Agora com a queda, a Bíblia diz, e a terra produzirá abrolhos por culpa de vós. Por que a terra produzirá abrolhos? Por que a terra produzirá coisas ruins? Por que a terra? Por culpa do pecado. Porque, por culpa de vós, por culpa de vocês. Olha a visão da queda. Ela não influenciou somente a nossa vida com Deus, a nossa vida com as outras pessoas, mas também a nossa vida com tudo que está ao nosso redor. Cuidado quando você for tirar conclusões precipitadas, sem antes passar pelo filtro e analisar o que a Bíblia diz sobre isso. Então quando você vê político falando, não, que nós vamos diminuir a queimada na Amazônia, conversa fiada. Ninguém fala de uma ilha gigantesca no meio do oceano que tem por culpa de plástico. Milhares e milhares de animais estão morrendo porque eles estão comendo sacolas plásticas e pedaços minúsculos de plástico todos os dias, a todo momento, e ninguém fala disso. Você não vê a TV noticiar e tal, falam da Amazônia por culpa de outros interesses, mas ninguém fala da situação dos rios que estão todos contaminados. Ninguém fala. Então cuidado, irmão, não venha tecer assunto sem antes ter um crivo. Tua mente deve passar na palavra. Você olhar pela palavra e falar assim, o homem caiu, então o homem foi afastado de Deus, o homem teve inimizade entre o próprio homem, e o homem se voltou contra a natureza, e por culpa disso a terra geme por culpa da queda do homem. Os irmãos estão entendendo? Você enxergava o cristianismo assim? A tua vida cristã assim? Você vê o noticiário, você passa por esse filtro cristão? A sua maneira de ver as coisas cristã, você olhar e falar assim, é verdade, isso não vai ter um fim, até que, então agora eu vou entrar no terceiro ponto. Não vai dar para falar de tudo, irmãos, um assunto muito amplo. Semana que vem eu vou falar de outra coisa, a cosmovisão na dificuldade da vida cristã. Vamos falar de assuntos aqui um pouco complexos, mas isso daí para nós termos uma noção. E eu vejo que mais pessoas deveriam falar disso dentro das nossas igrejas, para olharmos para o mundo, os nossos olhos voltados para tudo isso daqui que nos rodeia de uma maneira bíblica. O terceiro ponto dentro disso tudo, nós falamos primeiro da criação, da queda, e agora tem uma palavrinha chamada redenção. Dentro dessa palavra redenção, voltamos lá para Romanos capítulo 5. A palavra redenção, nós apontamos primeiro todos os problemas da humanidade. Tudo aquilo que nos rodeia, assim, do mal, a gente olha isso, dá até uma bad, né? Você olha e fala, nossa, tudo mal, tudo acabado, ai meu Deus. Você olha e fala, tudo está sem solução mesmo, tudo está... Mas olha que interessante, versículo de número 17, ele começa dizendo assim,
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Olha para mim, para aí, olha para mim. Nós apontamos que Deus criou tudo com propósito, um plano, tudo definido, não foi? O homem caiu e afetou, o pecado afeta absolutamente tudo. Você acha que Deus é pego de surpresa? Qual que é a providência? Jesus. Qual que é a solução? Irmão, se você for conversar com pessoas por aí, elas vão falar assim para você: coloca ela no teu time. Olha só, o mundo está um caos. A pessoa vai falar: é verdade. Você fala para ela: o mundo está perdido. Ela vai falar: é verdade. Olha, esse mundo, olha, é uma coisa que no caso agora, essa pandemia, nossa, o negócio está, olha, nós estamos próximos. As pessoas, elas vão sempre concordar com você quando você apontar os problemas do que estão acontecendo. Sabe com que elas não irão concordar? Da maneira de resolver. Só o cristianismo faz isso. A maneira de resolver o problema, as pessoas, elas tentam de uma maneira humana. E não é humana. Porque nós somos maus, lembra? Tem alguém aqui que pode bater no peito e falar que é bom? A Bíblia diz, Paulo falando que não há um justo sequer. Não há um bom sequer. Se ele fala que não há um bom sequer, se não há um justo sequer, como podemos dar solução para as coisas? Não tem como. Quando nós olhamos para isso, nós devemos entender que Jesus é aquele que veio para trazer redenção para o homem e para todo este mundo que geme, para todo este mundo que sofre, mundo mesmo, que eu estou falando, não estou falando de pessoas, eu estou falando do planeta, do mundo, de todas as coisas que sofrem por culpa da prática do pecado. Deus, ele veio trazer redenção. Jesus, ele veio para trazer a solução para o problema maior da humanidade, que não é o dólar, não é o econômico, não é de saúde, não é. O problema da humanidade é o pecado. Jesus é o único que pode sanar este problema. É aí a parte que eu me regozijo, irmão. É aí a parte que ele se faz injusto para nos fazer. Glória a Deus. O povo que não merece, Jesus fala, eles não merecem, mas por culpa de um só eles não merecem, mas também pela obediência de um só eles merecem. Aleluia. Por mim eles merecem. Por culpa de um, eles foram condenados, mas por minha culpa eles vão ser salvos. Quando eu olho, irmão, quando nós começamos a entender isso, é maravilhoso, é divino, é tremendo, é especial, é coisa maravilhosa. Nós olhamos e falamos, como não amar a Deus? É saber que a humanidade está perdida, é verdade. Ele manda o seu Filho unigênito com o único propósito, redimir a humanidade, as pessoas, e também restaurar, irmão. De uma maneira a restaurar o planeta. Haverá um dia em que nós viveremos um novo céu e uma nova terra. Por que uma nova terra? Porque ela será restaurada, com crentes restaurados, lavados, remidos pelo seu sangue bendito. Glória a Deus. Aleluia. Olhamos uma humanidade que não tem jeito, mas olhamos para Jesus, e em Jesus nós temos esperança. Glória a Deus. Quando você vê discurso de pessoas falando, porque, irmão, conversa, a solução está em Jesus. Quando você for conversar com as pessoas, não caia na conversa, que isso vai melhorar, aquilo vai melhorar, isso daqui vai dar certo, aquilo ali, irmão, a solução está em Jesus. A solução da humanidade está em Cristo. As pessoas crendo ou não crendo. Mas filosofia, irmão, nunca levantou a moral de ninguém. As coisas do mundo, elas só te satisfazem por um tempo, mas você continua ainda caído. Você continua pecador. Você continua ainda, irmão, mas aí nós vemos que quando ele vence a morte, quando ele vence o pecado, ele está nos dando algo que por culpa de um homem, por culpa de Adão,
Nós caímos, Ele nos restitui com Deus. Ele faz com que eu e você nos tornamos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele acaba, irmão, trazendo toda essa questão da natureza novamente, porque moraremos num novo lugar, que aí entra no quarto ponto, que é a consumação, que é o desejo de todo crente. As pessoas hoje entram em igrejas que pregam somente a questão terrena. Você vai ter, você vai possuir, você vai conquistar. Quem aqui já ouviu aquela frase? Se você olhar para dentro de si, busque forças dentro de você. Eu estava quase desistindo, aí eu olhei para dentro de mim. Por isso que os seus olhos são virados para fora e não para dentro. Não tem como você olhar para dentro de você. Entende? Sabe por que seus olhos são virados para fora? Para você buscar, olhar para aquele que está à frente de você. Para você saber que Ele é maior que você. Para você saber que tudo isso que foi criado, se é grande, imagina o Deus que criou tudo isso. A consumação é a esperança daqueles que estão em Cristo Jesus. É saber que naquele grande dia, irmãos, nós sabemos que, por mais que a história da queda foi triste, nós olhamos a questão da redenção em Jesus e olhamos naquilo que nos está preparado, na casa do meu Pai. A consumação, Ele fala assim, olha, quando tudo isso acabar, Ele estará conosco no pós isso daqui. Aí hoje nas igrejas só prega isso daqui. Quando prega isso daqui, está fora da cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã nos ensina que nós temos que olhar além deste mundo. As pregações hoje que as pessoas elas pregam somente para as pessoas terem prazer e comodidade, isso e aquilo, aqui nesse mundo. E estão se esquecendo que Jesus, Ele não morreu na cruz, Ele não veio para redimi-lo, para te trazer comodidade e alegria. Ele veio para trazer a esperança do mundo por vir, da consumação dos séculos, em morarmos eternamente com Ele e estarmos eternamente com Ele. Esses são os 4 pontos. Irmão, se eu falar o tanto de coisa que eu tinha que falar, mas já passou mais de 1 hora e pouco. Você já até clicou aí, já, né, irmã Fabiana? Já foi, né? Deu. Estou falando mais de 1 hora já. 1 hora e pouco. E tem muita coisa para falar. Semana que vem nós vamos falar sobre a cosmovisão cristã e as situações difíceis da vida. Como assim situações difíceis da vida? As coisas que nos rodeiam, que é difícil de nós enxergarmos, porque muitas das vezes nós colocamos outras coisas que estão fora de nós e nos faz pensar como uma pessoa que não conhece a Deus. E aí, às vezes, sem perceber, nós tomamos atitudes e tomamos decisões e temos pensamentos fora da Bíblia. E quando nós lemos na Bíblia, nós fazemos: e agora? Então, esses são os 4 pontos principais e nós vamos falar mais um pouco disso semana que vem. Amém? Eu espero que a maneira de você começar a enxergar a questão cristã, a vida cristã, ela comece a mudar. É você ver um pouco Deus fora das questões tão básicas. Tão básicas. Às vezes nós olhamos e vemos, sabe, a criação. Aí pensa que Deus criou só isso. Quando você vê que leis... Quem aqui já tinha parado para pensar nas leis? Por que o homem cria as leis? Ele aprendeu de quem? Por que há regras? De quem que o homem aprendeu? Deus colocou isso no homem. Ele que criou regra. A maneira do homem ter filhos é baseada no quê? Casamento. O homem tem que ter o quê? Poligamia ou ser monogâmico? Uma mulher ou várias? Esse é o padrão de Deus. Quando quebra, dá besteira. Entende? Quando você começa a olhar à luz da Bíblia e encarar as coisas, não no que você acha, mas no que a Bíblia nos norteia, de como devemos enxergar as coisas, a nossa vida cristã muda. A maneira de enxergarmos as coisas muda.
Por isso devemos enxergar as coisas com os olhos de Cristo, entender as coisas com a mente de Cristo, sentir as coisas com um coração de Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, precisamos do Senhor. Ó Deus, sozinho nós caminhamos em direção ao caos, à perdição e à destruição. Jesus, sem Ti nós nada podemos fazer e nada podemos realizar. E nós sabemos, Senhor, que a nossa natureza é terrível. A nossa natureza, Senhor, nos leva para longe de Ti, Senhor. Se dia após dia nós não matarmos a nossa carne, nos encontramos longe de Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor firme os passos dos Teus filhos e nos conduza, Senhor, para aquele grande dia. Esteja com a Tua igreja, fortaleça o Teu povo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.